Meus amigos, minhas amigas, a paz seja conosco. Na década de 30 do século passado, o Espírito Emmanuel, aproveitando a imensa vitalidade do seu médium habitual, o missionário da psicografia Francisco Cândido Xavier, começou a enviar e a materializar no mundo uma série de obras que se intitulou Os Romances de Emmanuel. E nestas obras, em número de 5, estão pontuadas os dramas, as sagas, as lutas, a queda e a ascensão de espíritos, entre os quais o próprio Emmanuel desfilará como personagem de época, vestindo roupagens distintas, em busca de sua própria identidade. Em há 2000 anos, o espírito lúcido, o grande orientador evangélico do Brasil, descerra aos seus leitores ávidos ter sido o senador Públio Lentulus Cornélius, personagem real que efetivamente existiu na história e que cuja carta, endereçada ao imperador romano Tibério César, é o único retrato escrito que se tem sobre a figura física de Jesus. Como senador, casado com uma mulher veneranda, um espírito sublimado, a doce Lívia, faz-se pai de 2 filhos, a desventurada Flávia Lentúlia, cuja infância e adolescência será marcada pela doença, pela enfermidade cruel, pertinaz, a lhe consumir a vitalidade e a alegria, e o desventurado Marcos, oportunamente raptado por um personagem de nome André de Gioras, depois de um incidente absolutamente insignificante, ocorrido de quando da chegada do senador e de sua comitiva à cidade dos profetas, Jerusalém. O ponto marcante da obra 2000 anos é quando o senador, conforme descrito na página 82, no capítulo 5, Emmanuel descreve que a ocasião, em percebendo que a filha estava desenganada pela impotente medicina da época, incapaz de lhe devolver a saúde que se estiolava, que definhava dia a dia, ele finalmente despe-se das togas senatoriais e busca Jesus de Nazaré no Horto das Oliveiras ou no Getsemane, local habitual onde o Cristo fazia paradas para as suas meditações profundas, seus encontros com o Abba, o Pai. E é ali, por volta das 17 para 18 horas, que o senador, vestido em pele de pessoa comum, em vestimenta de plebeu, tem um encontro que lhe mudaria completamente a trajetória evolutiva. Ele encontra-se com Cristo, mas vencido pela emoção indefinível, coloca-se genuflexo diante do governador espiritual da terra, e apenas lágrimas lhe descem dos olhos, porque antes de ser a autoridade senatorial,
representativa do poder de César na Judéia, Públio Lentulus é a caricatura do pai sofrido, que busca poderes diferentes dos terrenos para devolver saúde à filha desvalida. Jesus o atende, insufla em sua alma um convite para que aquele espírito, que era o senador, pudesse daquele momento singular em diante refazer sua trajetória evolutiva. Libertar-se do passado e do pretérito de culpas, dos sentimentos perturbadores e rumar para o porvir de alegria e de luzes. Mergulhado na arrogância, ele não viu mais do que os desejos de ver a filha recuperada, mas não necessariamente ele transformado ante o paganismo que começava o seu triunfo e mais tarde viverá o seu crepúsculo, do que necessariamente modificar-se para uma vida nova. Jesus dialoga com ele de alma para alma, em páginas absolutamente inesquecíveis, onde de coração a coração o governador fala ao governado em desespero. Mais tarde, ele repudiará a própria esposa, acusada de um adultério com Pôncio Pilatos, adultério que nunca houve. Ele rumará para Pompeia, e diante da erupção do Vesúvio no ano 79, que soterrou Pompeia e Herculano, o senador ao lado da filha Flávia e do genro Agripa, ou Plínio, desencarnará, depois que a casa desmorona, vitimada pela grande hecatombe natural. 50 anos no mundo espiritual. E o senador pede aos poderes e às potestades de mais alto que lhe confiram a oportunidade de regressar às procelas do mundo para recomeçar a caminhada. Agora, 50 anos depois, temos o senador Públio Lentulus Cornélius na posição modesta, humilde, escrava de Nestório. Nestório participa da história como um escravo dotado de uma cultura extraordinária. Alguém que conhece toda a história, desde o rapto das Sabinas, dos gêmeos Rômulo e Remo, desde a construção dos etruscos, até chegar ao povo latino. Toda a história de Roma se lhe desfila nos lábios, como se conhecesse a mais sofisticada e completa biblioteca de Roma. Como escravo, ele procura se ajustar àqueles tempos novos, 50 anos depois do ano 79. Mas é um personagem que desaparece, porque vai surgir naquela figura essencialmente o poder de uma mulher que ama, Célia, cuja tradição até hoje a Igreja Católica reverencia, conquanto com outro nome, cujos dados estão envelhecidos nos porões do Vaticano. Mas a história consagrou o espírito daquela heroína como uma das mulheres mais notáveis na capacidade de amar. Célia, e não podendo conviver com sua alma eleita, Ciro, prefere demandar regiões distantes e ali construiu uma modesta casinha ao sopé de um imenso roseiral. Disfarçado como se fosse um homem, aquela donzela se ergue como morredouro para os peregrinos cansados. Passa a ser a Madre Teresa de Calcutá da época, recolhendo nos guetos miseráveis de Bombaim ou de Calcutá
aqueles que tombaram, vitimados pela indiferença e pela perseguição do mundo. Nestório traça rapidamente sua história, retornando à vida do infinito para refazer contas, preparando-se para uma nova recapitulação. Sempre a meta, a conquista da felicidade. Unir-se à sua alma gêmea em esferas mais felizes, em esferas rutilantes, onde o sol de estonteante claridade despeja as suas fímbrias de luz, em entardeceres absolutamente poéticos e líricos. Emmanuel, num terceiro momento, grafaria as páginas esmorredoras de Ave Cristo. A expressão que os primeiros cristãos, naqueles 3 primeiros séculos pós-Jesus, se utilizavam para agradecer a dádiva de pertencerem à doutrina libertadora do Calvário. Ave Cristo, os que aspiram à glória de te servir, te saúdam e te glorificam para sempre. Em Ave Cristo, a trajetória dramática, sofrida, absolutamente emocionante de um pai, Quinto Varro, que pede permissão ao alto, através de Clódio, para voltar à terra, para socorrer o filho Tassiano, perdido nas brumas da loucura e da selvageria. Mas, meu amigo, exclama o benfeitor, valerá a pena tamanho sacrifício? Não será preferível ajudar Tassiano acima das paisagens inquietantes da matéria? Ó Clódio, eu sei que tu podes autorizar. Tassiano representa para mim o que a pérola é para a ostra. Ele é o diamante que a divindade me conferiu para lapidar, endereçando como gema preciosa para o colar de Deus, que não hei de fazer para resgatar meu filho. 1 século te basta? Sim. Te concedo então 100 anos. Entretanto, se Tassiano não receber as bênçãos neste período, os teus méritos serão creditados em esfera mais alta. E quanto a Tassiano, deverá ser visitado pelo aguilhão da dor, para que aprenda pelo sofrimento a corrigir a própria rota. Quinto Varro mergulha no corpo para ser Quinto Varro, casado com Cíntia, a fútil esposa que só pensa em festas, que só pensa nas alegrias do anfiteatro, morando ao pé do Aventino. Ali, Quinto Varro tece o seu ninho de venturas e imagina um dia levar Tassiano ao regaço de Jesus. Mas a esposa arrebata a criança e passa a conduzi-lo para o culto de Didimine, de Minerva, de Cibele, algumas das deusas representativas do panteão da cultura mítica, religiosa, pagã, do eixo Grécia-Roma. Ele sofre a desventura de embarcar num navio para porto distante, na região da Macília. Vai supostamente resolver negócios de Opílio Vetúrio, o seu patrão, já que ele não passava de um miliores, um modesto cliente, alguém que devia e não tinha como pagar. A bordo conhece irmão Corvino, o velho pregador das Gálias, que é assassinado em seu lugar, seu corpo atirado ao mar, e ele é obrigado a desembarcar em um barco, desaparecer, para que o mundo entendesse que Quinto Varro morreu naquela viagem, aportando em praia distante. Durante 3 dias,
E 3 noites, Quinto Varro delirou na febre maldita, na febre maligna, em que a morte lhe suplicava o corpo e a vida pedia que ele ficasse. A felicidade era seu filho, o preço, as dores excruciantes e o sofrimento do completo abandono. Mais tarde ele buscará as Gálias. Agora ele é irmão Corvino, até que o filho surge para morar numa herdade do padrasto. E ele então se insere naquela família do próprio filho biológico, Tassiano, como sendo um modesto jardineiro. Alguém que pede para cuidar das flores, para podar os espinhos, ofertando o que tem de melhor ao seu patrão. Mas numa festa em que as crianças ovacionam as alegrias da época, o menino Silvano pronuncia uma prece e tem a infelicidade de citar naquele meio a palavra Jesus. Tassiano é tomado de uma apoplexia, fica absolutamente possesso, determina aos servidores que soltem mastins, cães ferozes, e os cães soltos por mãos arbitrárias, avança sobre a meninada que em desespero corre em diversas direções. Mas a boca de um dos animais, sedenta de carne fresca, atinge a jugular de Silvano, que é sacudido de um lado para outro, e a hemorragia fatal surge, arrebatando-lhe a vida infantil. O crime comove a cidade. A culpa, a responsabilidade é do pregador, de nome irmão Corvino. Mas a sua folha de serviço aos pobres, aos miseráveis da periferia de Leão Lugdunense, a terra que 18 séculos depois verá o nascimento do codificador do Espiritismo, Allan Kardec, a folha de serviço deste homem é tão nobre que as autoridades o excluem de culpabilidade. Mas ele recebe chibatadas e acaba sendo morto por ordem do próprio filho, que ele manda decepar com um golpe de machado, quando o corpo já está nos estertores da morte. Alguém denuncia Flávio Súbrio, um velho legionário que devia favores ao pai de Quinto Varro. Avisa Tassiano de que aquele jardineiro é seu pai, vai ao encontro dele, antes que ele morra. E Tassiano ainda encontra Quinto Varro, irmão Corvino, nas vascas da morte. Meu pai, meu filho, Flávio Súbrio deve ter te contado. Mas quem é esse Cristo que te arrebata, que te domina, que te aliena? Quem é esse Cristo que odeio, que combato, que detesto? Ah, meu filho, não será nos instantes derradeiros da minha morte que vamos tecer armas de natureza teológica. Mais tarde, você perceberá que o carro de Apolo, fulgurante, passou deixando apenas cinzas, e que os deuses dos nichos olímpicos não atendem às angústias humanas, e são incapazes de descer da sua empáfia e da sua frieza para enxugar uma lágrima que seja. Eu sabia que não me despediria da terra sem antes ver-te pela última vez. Sucumbe a uma grande hemorragia que lhe brota do omoplata aberto pelo machado terrível. E volta ao mundo espiritual, sendo recebido pelo mesmo benfeitor Clódio, em que ele aponta: benfeitor, este é meu filho, este é Tassiano.
As dores se avizinham de Tassiano. Um acidente de bigas nas corridas de cavalo lhe rouba a visão. A filha Blandina se torna cristã. E por volta dos 5, 6 anos de idade, numa manhã fria, chuvosa, a menina que passou a noite inteira em hemoptises chama o paizinho para dizer que Lívia, que Dionísio, que Silvano, que o concertador de violinos está ali por perto. Eles vieram me buscar, paizinho. Eu gostaria de lhe fazer o último pedido. Diga, minha filha, o senhor me enterraria o meu corpo no cemitério dos cristãos? Até tu, Blandino. Não, paizinho, mas se o senhor não quiser, enterre meu corpo onde o senhor quiser. Eu não quero lhe contrariar na hora da morte, mas se possível, eu gostaria de ser enterrada com os meus irmãos no cemitério dos cristãos. E ali, logo após, o jovem Tassiano em lágrimas sepulta o corpo frio da menina, pálida como mármore de Carrara, e coloca uma pequena lápide em que uma frase singela, transpirador de um pai: Blandina vive. Nada mais. Emmanuel, mais uma vez, é o concertador de violinos, o pai de Lívia, uma das personagens que fica cega e depois desencarna vitimada pela tuberculose insidiosa. No quarto romance, Emmanuel vai resgatar a saga de Paulo de Tarso, onde ele é o senador Públio Lentulus Cornélius, porque as épocas são coincidentes. Enquanto viveu Paulo de Tarso, também viveu o senador Públio Lentulus Cornélius. No quinto romance, Renúncia, a felicidade de Alcione, o anjo bom de Sírios, é descer à terra para socorrer seu amado Pólux. O que é que não faz o amor? O amor que é capaz de dizer não às regiões felizes, rutilantes do universo, e pedir permissão a benfeitores de alta hierarquia para volver aos proscênios das faixas negras, como a terra é conhecida no mundo espiritual, a região das faixas escuras, para socorrer seu amado. E ela desce a uma região indefinível do mundo espiritual, faz um esforço tremendo para compactar o próprio perispírito, e quando logra imantar-se àquele ambiente, é vista por Pólux, que se deita qual criança enferma no colo de sua amada. Durante vários minutos, as confidências de coração para coração. E quando ele sente o pesado sono dobrar em suas pálpebras, induzindo-o ao processo reencarnatório, ele suplica como última dádiva um beijo. E Alcione, maternal e doce, curva os próprios lábios aos lábios do amado e o beija demoradamente. Selando aquele sono, ela ergue aquele espírito e entrega a mensageiros afirmando: irmãos, entrego a vocês um tesouro. E Pólux se embarca para a reencarnação. Alcione também vem para ser uma servidora de um lar modesto, onde muito sofreu, como dama, como enteada, como filha,
até o momento em que, vendo-se liberada dos liames familiares, vai buscar o seu amado, que agora é um padre, ou está casado. Oportunamente ele repudiará a companheira e entrará na ordem religiosa respectiva. Será o padre José. Ela, percebendo que não há mais possibilidade do consórcio matrimonial com o seu amado, conquanto estivesse na exuberância dos 40 e poucos anos de idade, ela também se faz freira e vai servir a Jesus. Oportunamente, na vida do Carmelo, ela é acusada de maneira leviana pela inveja das monjas que lhe atacam a honra e a conduta diamantina. O caráter, acima de qualquer suspeita, sempre encontra adversários. Ela então é levada para Barcelona e ali em Espanha é encarcerada por 10 meses a pão e água num calabouço infecto, insalubre. Quando as hemoptises começam a denunciar de que a freira está nos últimos dias de vida, o carcereiro sobe as escadas íngremes e úmidas e avisa ao vigário Frei José: vai entrevistar a freira, porque a freira está à morte. Enfastiado, ele desce como se aquilo fosse de pouca monta. Mas quem é esta freira que há 10 meses aguarda pelo interrogatório? Ela então abre os olhos. Pólux, Alcione, eu sabia que eu não partiria da terra sem ouvir-te e te ver pela última vez. O que fiz? Nada. Você não fez nada. Ame. O que será de mim agora? Ame. Faça o amor. Trabalhe o amor. Não desenvolva o ódio. Não odeie Jesus. Agora eu volto. E além das estrelas, aguardarei quando você chegar. Quando tudo isto terminar. E morre nos braços do seu amado Pólux. Recolhida pela mãe e pelo pai no mundo espiritual, volta aquela estrela a subir para o firmamento em Sírios, mais bela e rutilante que antes, iluminando os caminhos de Pólux, agora visitado demoradamente pela dor, pelo sofrimento que a aprimora, pelas dificuldades que a aperfeiçoam. Emmanuel encerra aí a sua saga de 5 romances dramáticos, em que vidas se entrelaçam como numa colcha de retalhos, tecida pelas mãos do destino, demonstrando que ao lado das dificuldades e das cruezas, das cruzes e das marchas íngremes que os destinos vão traçando, pela invigilância do próprio livre-arbítrio, a flor serena do amor medra e viceja por entre as rochas, perfumando o caminho dos homens e também das mulheres. A eterna busca da felicidade. Num planeta categorizado e classificado pelos próprios espíritos como sendo mundo de provas e de expiações. E como é natural, a maioria dos seus habitantes é constituída de criminosos, de tarados, de psicopatas, de trânsfugas da lei, de foragidos dos divinos códigos, de criaturas possuidoras de alto quociente de consciência de culpa, de um passado de sombras e um planejamento de um futuro de luz, mergulhados num presente de indecisão e de inquietações. As múltiplas escolhas, o ódio, a guerra, a violência. O espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia apostólica
de Divaldo Pereira Franco, abrindo o prefácio de um dos seus livros, Quando Voltar a Primavera, exclama que em 3.500 anos de história, a humanidade só experimentou 350 anos de paz. Todo o restante foram de conflitos, de atrocidades, de holocaustos, de carnificinas, de impérios devorando impérios à semelhança de abutres sobre carne fresca, tombadas à margem das estradas. O homem violento, desde o Paleolítico, do Neolítico, da Idade dos Metais, não há muita diferença do homem tecnológico de hoje com a URSS israelense, com o AR-15, com a Sig Sauer suíça, com o AK-47 soviético, as armas de grosso calibre. Aqueles pegavam em paus, em pedras e em ossos. Os de hoje pegam em armas, em canhões, em bombas. Onde encontrar o amor, o sentimento edificador da perene felicidade? E o que é felicidade? Poetas, pensadores, filósofos, humanistas e religiosos sempre se debruçaram para tentar equacionar este drama, este enigma do que seja a felicidade. Oportunamente, Sócrates receberia a visita de pessoas curiosas que o atacavam e tentando-lhe colocá-lo em situação delicada, constrangedora, indagaram ao filho de Fenáreta e ao marido de Xantipa: Sócrates, para tu, o que é a felicidade? A felicidade, para mim, é o conjunto de 3 fatores. Dize-nos. O primeiro, dever cumprido. Quem cumpre com os seus deveres abriga os 2 outros fatores que são agregados a este primeiro. Quem cumpre deveres tem um coração pacificado, que responde por uma consciência tranquila. Consciência tranquila, coração pacificado, que oriundo de cumprimento de deveres, é a felicidade. Não almejo mais nada a não ser cumprir com os meus deveres. E por convidar a juventude de sua época, a retidão de caráter, a nobreza de ideais, os 70 juízes implacáveis, os Eliastas, condenaram o pai da filosofia a beber a amarga cicuta. Mas ainda consta tentativa de libertá-lo da prisão, quando um dos seus alunos, Criton, se dirigiu à prisão e falou: Sócrates, hoje à noite tu estarás livre. Os juízes mudaram de opinião. Não, nós subornamos o guarda, já naquela época. E o guarda vai facultar-te à noite a fuga. Criton, então tu julgas que eu que prego a virtude, a honra e o caráter, vou evadir-me porque vocês subornaram o carcereiro? Mas nós precisamos de ti vivo. Mas eu sou eterno, Criton. Eu sou imortal. Vão matar-me o corpo, mas eles também estão condenados à morte. Aliás, todos nós. Todas as criaturas terão que abandonar o vaso físico cedo ou tarde. Sócrates preferiu a prisão até o final. E ali encontrou a felicidade de lançar à sua época uma doutrina que até hoje é notável. O pensamento maiêutico, a escola sofista, contestadora, que obrigava os indivíduos a pensar, a raciocinar,
a não encontrar respostas prontas, nem guiar-se pelas cabeças alheias. O indivíduo deve equacionar-se, como diria a célebre tragédia de Sófocles, o drama que envolveria Édipo, Jocasta e Laio, o rei casado com a bela Jocasta, mas augúrios de determinados auríspices e feiticeiros dão conta de que ele será pai, e a criança que vai surgir mais tarde vai destruí-lo e destroná-lo. Temeroso dos augúrios do destino, Laio manda um guarda levar a criança para a floresta e decepar-lhe a cabeça com uma machadada. O guarda coloca o menino sob um tronco de árvore, e quando prepara-se para o golpe derradeiro de misericórdia, dá-se conta de que o menino é belo, tão belo, que o guarda arrepende-se. Deixa o menino entregue à floresta para que os lobos o devorassem na entrada da noite, e vai-se embora. Mas o destino manda um lenhador, que chega antes dos lobos, e a felicidade sorri para aquele menino. Ele é criado pelo lenhador, faz-se homem adulto, e um dia decide equacionar o próprio destino, porque ou equacionamos o nosso destino, ou o destino nos avassala. Ele então ruma para Tebas, a cidade amuralhada, e então é defrontado pelo enigma da esfinge, o monstro metade homem, metade leão, que surge saltando do mar e exclama a Édipo: decifra-me ou devoro-te. Pois não, quem é que no início da manhã anda de 4, ao meio-dia de 2, e ao final da tarde, no crepúsculo do dia, está de 3. Édipo, acostumado com as angústias e as dificuldades humanas, responde no átimo: é o homem. Como o homem? Porque quando ele nasce, ele engatinha, ele está de 4. Quando ele se faz adulto, ele está sobre 2 pés. E ao final da vida, na ancianidade, ele está de 2 pés, apoiado numa bengala de 3. É o homem. A esfinge então confirma o vaticínio de que ele destruirá o próprio pai, e arrasada atira-se ao mar, fulminando a si mesma. Édipo prossegue, e antes de adentrar-se à cidade, encontra 2 homens que duelam, um forte e um fraco. Tomando o partido daquele que é mais fraco, Édipo destrói o forte, ceifando-lhe a vida com um golpe certeiro, e adentra-se a cidade para saber que a rainha carpe a viuvez e a dor da perda do marido. Um concurso é estabelecido. Édipo candidata-se ao concurso, vence o concurso e ganha a mão da rainha e o palácio. Casa-se com aquela mulher e procria uma filha de nome Antígona. E só então, novos auríspices lhe confirmam: aquele homem que mataste na entrada da cidade era teu pai, Laio, e a mulher que desposaste é tua mãe Jocasta. Ele era pai de uma filha neta, de uma filha irmã. Ele então cega-se e fica errante pelas estradas, conduzido pelas mãos da filha Antígona, segundo as tradições mitológicas, cujos exemplos são admiravelmente hoje utilizados como terapia na área da psicanálise, da psicologia, para tentar equacionar os conflitos humanos, dentro dos quais está uma raiz vigorosa que impele o indivíduo para a conquista da felicidade. E muitos irão admitir que a felicidade está nas posses, na conquista de haveres.
E quando este ano, em junho, estivemos na Flórida para proferir conferências em 5 cidades daquele estado norte-americano, levaram-nos no dia 1º de julho a visitar a Baía da Flórida, reputada como uma das mais belas do mundo. E o barco, lentamente, com 180 pessoas a bordo, ia passando diante de casas monumentais. O capitão, falando inglês, e o seu ajudante traduzindo para o espanhol, permitiram-nos entender de que aquela residência de 150 metros de frente, em puro mármore de Carrara, pertence, tempo presente, a um dos cantores mais ricos da Península Ibérica. Um cantor que já vendeu mais de 400 milhões de discos, e está ali a casa repleta de mármore. A próxima pertence a um grande astro de Hollywood, a um grande astro do basquete norte-americano. E ele ia dizendo os nomes e as mansões nababescas. Aquilo me foi dando uma depressão por dentro, porque parecia que eu estava visitando um mausoléu de pessoas vivas. Os vidros escuros, os jardins vazios, as cascatas para ninguém, as estátuas primorosamente trabalhadas para ninguém admirar. Quanto dinheiro aplicado em residências que, segundo o comandante, tinham 30, 40, 50 suítes de nível presidencial, equivalente a qualquer hotel 5 estrelas dos mais caros do mundo. E muitas vezes esses artistas, esses ídolos do show business, são pessoas completamente solitárias, marcadas por casamentos escandalosos, por uniões perturbadoras e por ausência de filhos e de prole. O que é que uma pessoa vai fazer numa casa com 40 quartos, se não enlouquecer? Se não perder a sanidade, a réstia que lhe sobra, por caminhar por domínios, quando não tem o domínio de si mesma? De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? De que adianta o indivíduo ter tanto posses e não ser dono dele mesmo? Muito mais felizes talvez sejam as pessoas do Gravato de Dor, da favela, do cortiço, da água furtada, que se reúne para cantar o alegre pagode, o sambinha, a roda de samba do domingo à tarde, em que os vizinhos se reúnem para o cultivo da alegria, da solidariedade e da amizade. Onde falta tudo, materialmente falando, mas há a presença do amor, há a presença da solidariedade. O infortúnio de um é auxiliado pelo que sobra na casa alheia. E ali ficamos imaginando quanta opulência, enquanto a África mergulha no AIDS, nas guerras civis truanescas de Serra Leoa, da Tanzânia, do Quênia e de outros países que estão mergulhados em conflitos que já ceifaram a vida de mais de 1 milhão de pessoas. E o dinheiro aplicado em grande quantidade em casas vazias, preenchidas por sombras, por tristezas, por mágoas, por solidão, quando poderiam estar empregadas para devolver a alegria a outras pessoas. Como o amor, quando se transforma em moeda corrente, consegue fazer a vida brotar onde a vida não existe, onde está prestes a perecer. Allan Kardec, o ínclito codificador do Espiritismo, perguntaria na questão 920 do livro dos Espíritos, se é possível na Terra ser feliz.
E as entidades venerandas da codificação já começam a resposta dizendo: não. A Terra não é um local de felicidade. Ponto e vírgula. Mas é importante que cada pessoa se faça tão feliz quanto seja possível a sua existência corporal grosseira. Porque quem mergulha no corpo vai enfrentar as procelas da reencarnação. E a reencarnação é mais traumática do que a desencarnação. Desencarnar ou morrer, voltar para casa, é o pássaro que arrebenta a gaiola de ossos, voltando para a tranquilidade da floresta. Reencarnar é comparar um bailarino que, após dançar o Lago dos Cisnes, na leveza dos movimentos, é lançado numa piscina cheia de gesso ou de cimento, onde se espera que o cimento e o gesso endureça perdendo a água, para coibir, embaraçar, impedir os movimentos da leveza do bailarino. Agora o espírito está ergastulado na cápsula carnal, que vai ter que levar 60, 70, 80, 90, 100 anos até o término da sua capacidade de energia, a negentropia, para depois então libertar-se, voltando outra vez para casa. O mergulho no corpo traumatiza vários espíritos. Por isso que o livro dos Espíritos enfatiza que há espíritos covardes, que temem a reencarnação, porque vão perder as lembranças momentâneas do passado, do seu acervo espiritual, porque o corpo as vai bloquear naturalmente, e terão necessidades que serão constrangidos a atender. A necessidade da comida, a água, o sono, o sexo. E neste capítulo terminal, sexo, muitas pessoas logram dizer que encontraram a felicidade. Como uma escritora norte-americana, que publicou uma obra em que afirma de que a mulher feliz é aquela que consegue 700 orgasmos por ano. Ela só pensa naquilo. Induz as suas leitoras a imaginar de que a vida é viver numa alcova, viver na cama, as loucuras dos lençóis, a busca da sofreguidão. Mas todo prazer é fugidio, é transitório. No homem, o orgasmo, um instante de felicidade máxima do ato sexual, dura no máximo 7 segundos. Na mulher, 21 segundos no máximo. Depois a lassidão, o cansaço, a necessidade do repouso e muitas vezes a decepção, o desencanto, a amargura. De estar com uma pessoa se sentindo usada ou usando pessoa outra. Para logo após os corpos se separarem, momentaneamente no seu quimismo, satisfeitos, mas espiritualmente como se tivessem sorvido água do mar. Quanto mais se bebe, mais sede se tem. É uma água que nunca mata a sede. Toda relação afetiva construída unicamente em cima do sexo está fadada ao fracasso. Porque o ardor passará, a chamada felicidade. E virão os aspectos da rotina, a convivência, a mulher que se encanta por aquele homem que parece o deus Apolo. O homem que se deslumbra pela menina, que tem metade de sua idade, que ele supõe ser a deusa Minerva, a Vênus de Milo, até o casamento surgir, a convivência, a rotina, o cair das máscaras,
E o indivíduo, o homem, descobrir que casou-se com a maga patológica. E ela dá-se conta que está casada com João Bafo de Onça. A realidade que cai, fulminando a felicidade. Onde? Onde a felicidade se encontra? Onde é que ela foi perdida? Em que estrada ela se oculta, de modo que não a encontramos? O dinheiro propicia comodidade, conforto, tranquilidade, momentos de prazer. Mas quanta gente mergulhadas nos sofás riquíssimos, ao lado de garrafas de uísque 12, 15, 20 anos, absolutamente mergulhados na depressão, na melancolia, na perda da vontade de viver, não obstante as contas bancárias entupidas de moeda corrente. Aqueles outros campeões do sexo, até o momento em que chegam as doenças perturbadoras, as DST, a velhice, o cansaço, e o indivíduo dá-se conta de que o garanhão de ontem foi substituído pelo pangaré de agora. E cai a máscara. Se busca então os aditivos químicos, a pílula azul da felicidade. Aos que tomam Viagra, aos que tomam vinagre, para tentar voltar ativa. Os velhotes de 60, de 70, de 80 anos, tentando resgatar o vício, saracoteando em praças de alimentação de shopping center, atrás de ovelhas desgarradas do rebanho. A velhota de 70, 80 anos, espigada, parece que engoliu um guarda-chuva, atrás do garotão de praia, a felicidade. Ela está buscando terminar de criar o neto. Compre, adquira, compre. E o indivíduo aturde-se e acaba levando para dentro do lar mais produtos do que pode se utilizar. Os tabloides e as revistas dando conta da vida de artistas famosos que sustentam na garagem ou os mantêm na garagem 6 automóveis importados, mas só pode usar um de cada vez. Joana de Ângeles, em episódios diários, um pequeno livro em que ela aborda 50 capítulos de ações que acontecem no cotidiano de cada um de nós, comenta: pessoas com guarda-roupas entupidos de vestidos, 50 vestidos, e a mulher na frente diz: como sou desventurada, não tenho uma roupa para ir à formatura. E olhando para 50 vestidos. O homem que chega diante do seu closet: meu Deus, como é que eu vou para a festa? Não tenho um paletó. E há 12 tipos pendurados, impecáveis. E ele alega que não tem roupa, sem dar-se conta, ou sem querer dar-se conta de que possui apenas um corpo. Pessoas que possuem 50 pares de sapato e apenas 2 pés, só pode usar um par de cada vez. Visitamos uma residência oportunamente no interior da Bahia, onde a dona da casa que nos hospedou fez uma questão que o anfitrião ficou constrangido e nos tirou do hotel para colocar na residência dela. Construiu 11 quartos na casa. E acostumada como decoradora de profissão a decorar outras residências, encheu os quartos de espelhos. E quando me colocou num dos quartos, eu me senti num motel. Só faltava a cama redonda, porque havia espelho por tudo quanto era lugar. Eu sempre me refletindo. E ela me colocou no 2º andar da casa. E eu dei-me conta de que não tinha notado o caminho de volta para a cozinha, que era no térreo.
Abri uma porta e dei-me com um closet. Fechei a porta, abri uma outra, eu estava no living. Fechei uma porta, abri outra, dava em outro quarto, que dava em outro quarto, que dava num banheiro, que dava num lavatório. E eu entrava e saía de quarto. E o horário da palestra chegando, eu achei um telefone: Tereza, venha me buscar que eu estou perdido em sua casa. A palestra às 2h da tarde, eu tenho que ir embora. Ela então sobe, abre as portas mágicas e socorre eu que estava perdido no labirinto. Não tive dúvidas. No comércio da cidade comprei um novelo. Amarrei na entrada da porta e fui guiando até meu quarto. Em 3 dias eu não mais me perdi. A Ariadne me salvou do Minotauro, graças a Deus. Mas que casa maluca. Parecia a família Addams. Mas eu estava ali para socorrer ela. E ali fiquei. Como a vida tem coisas curiosas e ao mesmo tempo engraçadas. A felicidade não é construída de grandes coisas. Às vezes a felicidade está em coisas pequeninas. Um encontro com um amigo, uma flor que a gente passa a admirar, solitária no jardim, um bate-papo com a criança, um momento de felicidade de manhã, olhar um pássaro gorjeando no galho da laranjeira, fitar o céu no crepúsculo da tarde, em que o astro-rei deita-se por detrás da montanha, lançando suas últimas cores e inundando o céu como se fosse um incêndio. O mar, um momento de prece, a leitura de uma obra moralizante, o atendimento a uma pessoa aflita, momentos de felicidade, que quando são multiplicados, chegam ao infinito. A felicidade é assim, coisas pequeninas. Chico Xavier era infinitamente feliz, apesar das doenças que lhe acometia o corpo frágil. Era um homem sempre sorridente, sempre alegre. Dona Ivone do Amaral Pereira, de saudosa memória, declarou na sua biografia que nunca teve um instante de alegria em toda a sua existência. Nunca foi fotografada sorrindo, nunca foi vista sorrindo. Toda a sua vida marcada por dores, por sofrimentos e por dificuldades. Mesmo assim, manteve-se fiel ao ideal de servir a Jesus na mediunidade expiatória que trouxe, como espírito suicida das 2 últimas reencarnações antes de ser Ivone do Amaral Pereira. O Dalai Lama, a sua santidade do budismo, que viaja ao mundo pregando a felicidade. O Papa João XXIII, já eleito no final dos anos 50 para os inícios dos anos 60, com mais de 80 anos de idade, em que os próprios vaticanólogos não admitiam que seu pontificado fosse longo, e não foi, mas teve a coragem de convocar o Concílio Vaticano II para refazer a igreja, colocando-a nos trilhos dos tempos modernos. E era o Papa Sorriso, um homem feliz. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros vultos que encontravam nas próprias dores motivação para sorrir. É impossível ser espírita e ser triste. É matematicamente, cientificamente impossível adotar a doutrina espírita e ser infeliz. Porque o espiritismo é a doutrina que explica as causas. E entendendo as causas, se compreende os efeitos. Nada por acaso. Tudo tem lógica. Tudo tem uma razão de ser.
se não percebida agora, compreendida nesse instante, mais tarde, devidamente elucidada. A doutrina da alegria, de quem se coloca de pé cedo e vai dormir depois que os outros já se recolheram. Quanto mais serve, mais feliz se é. A bênção de sermos espíritas. Se pudermos, a cada dia, parar para fazer uma reflexão, cada um de nós meditando. Que bênção sermos espíritas. Libertos de dogmas, de fanatismo, uma doutrina que clarifica os raciocínios e nos aponta dias novos. O mundo de expiações e de provas que ruma para a regeneração. E quem sabe, quem sabe, num dia desses, a gente não seja capaz de começar a reformular nossas opiniões, nossos conceitos, nossos preconceitos, diante de nós mesmos e diante dos outros. Num dia desses, por que a gente não abre a janela bem cedo e olha o nascer do sol por detrás do horizonte? Num dia desses, juntar as mãos e orar de mãos postas em direção aos céus, pedindo a Deus que tome conta de todo mundo. Num dia desses, depois da chuva, a gente sair de tarde caminhando pela relva molhada pelo aguaceiro, pensando que ainda somos crianças. Num dia desses, mesmo não sendo Natal, nem dezembro, por que a gente não compra uma boneca, um carrinho, um apito, um pirulito e dá ao menino de rua que perdeu a referência de família? Num dia desses, por que a gente não coloca uma velha música na vitrola e cantarola, sentindo a bênção de estarmos no corpo? Num dia desses, por que a gente não sai embriagado de riso, de felicidade de casa, e encontrando a primeira pessoa que nós toparmos pela rua, abraçá-la e dizer a ela: eu amo a vida, eu amo Deus. Num dia desses, quem sabe, a gente não faça tudo isso e finalmente seja feliz. Muito obrigado.